E se a gente pensasse na vida espiritual como uma academia? Uma analogia poderosa, né? A ideia é tratar a fé como o músculo que precisa de treino para ficar mais forte e resistente. Hoje, a gente vai explorar exatamente esse plano de treino, passo a passo, com base no e-book Crescimento Espiritual Hipertrofiado. Bom, vamos começar com uma pergunta que vai direto ao ponto. É um convite para a gente olhar para dentro e refletir como anda a saúde da nossa vida espiritual. Será que ela se acomodou? Sabe, aquela rotina confortável, mas que talvez não tenha força para aguentar os desafios do dia a dia? E esse problema tem nome fé sedentária. É aquela fé que, sim, ela existe, tá ali, mas na primeira pressão, na primeira dúvida mais forte, ela parece que fraqueja. É uma fé que existe, mas não se move, não age de fato. E é desse ponto de partida que a nossa análise de hoje começa. Mas se tem um problema, tem também uma solução: a hipertrofia espiritual. A ideia aqui é genial. Assim como um músculo, a fé pode e deve ser exercitada. Ela cresce com esforço, com disciplina e, olha que interessante, também com um descanso adequado. Não é sobre a perfeição, mas sim sobre um processo intencional de fortalecimento. E essa citação do Richard J. Foster ajuda a gente a equilibrar as coisas. Ela mostra que o crescimento não vem só do nosso esforço. É a graça de Deus agindo, claro. Mas essa graça nos encontra no caminho, sabe? No caminho da disciplina, quando a gente faz a nossa parte. As duas coisas caminham juntas. Então, bora começar o treino. E todo bom plano começa com uma base sólida. Na jornada espiritual, essa base, esse alicerce para todo o crescimento, é a mente. A ideia central aqui é simples, mas muito profunda. A Bíblia não é só um livro de histórias. Ela é o nosso manual, o nosso plano de treino. Pensa bem, sem um plano, qualquer esforço na academia fica meio perdido e os resultados são pequenos, né? Na vida espiritual, é a mesma coisa. E qual o objetivo desse plano de treino? Esse trecho de 2 Timóteo deixa bem claro. A palavra de Deus tem uma função prática: equipar, preparar, capacitar para a vida. Não é só ter conhecimento por ter, é um preparo para a ação, para toda boa obra. Certo? Mas como colocar isso em prática? A sugestão aqui é seguir 4 passos bem diretos. Primeiro, escolher um foco, seja um livro ou um tema. Depois, ler com o coração aberto. Terceiro, e isso é crucial, meditar na palavra, deixar aquilo ecoar na mente. E por último, anotar o que foi percebido, para ajudar a solidificar o aprendizado. E claro, ninguém treina de verdade sozinho. Nessa jornada, o Espírito Santo funciona como um personal trainer. É ele quem guia, quem corrige a nossa postura, nos motiva e potencializa os resultados do nosso esforço. Sem essa orientação, o treino vira só disciplina humana, sem o poder que transforma de verdade. Com a mente sendo fortalecida, o treino avança para outra área, o coração, que é o motor da vida espiritual. Aqui, o grande objetivo é desenvolver intimidade, um relacionamento real com Deus. Um ponto fundamental aqui é a gente entender a diferença entre um monólogo e um diálogo. Muitas vezes, a oração vira só uma lista de pedidos que a gente entrega para Deus. A proposta é transformar isso numa conversa de mão dupla, que inclui falar, claro, mas também fazer silêncio para ouvir. Isso fortalece demais a conexão. Continuando na nossa metáfora do treino, a adoração é como se fosse o exercício aeróbico do espírito. É o que fortalece o coração espiritual como um todo, aumenta a nossa resistência para a jornada e, principalmente, realinha a nossa perspectiva para quem Deus é. E a gratidão? Bom, pense nela como o alongamento do coração. É um exercício que aumenta a nossa flexibilidade espiritual e combate a atrofia da insatisfação, da reclamação. É uma escolha diária de focar na bondade de Deus, não importa a situação, preparando o coração para aguentar a pressão. Agora, vamos para a parte mais prática de todas. Uma mente forte e o coração conectado com Deus naturalmente levam à ação. A fé deixa de ser algo só interno e se torna visível através de atitudes bem concretas. Aqui, o serviço é como se fosse o levantamento de peso da vida espiritual. É aquele exercício que constrói força de verdade, porque nos faz colocar as necessidades dos outros em um primeiro lugar. É onde a fé se torna uma força que realmente transforma o mundo ao nosso redor.
O perdão é apresentado aqui não como um sentimento, mas como uma decisão, um alongamento que é super necessário. Ele libera aquele peso enorme do ressentimento que impede a gente de se mover e crescer. É um dos exercícios mais difíceis, sem dúvida, mas é um dos que mais aumenta a mobilidade da nossa alma. E o que acontece quando o cansaço bate? Porque ele bate, aí entra a perseverança. Ela é como uma corrida de longa distância. Não é sobre ser o mais rápido, mas sobre ter a decisão de continuar, de manter o foco no objetivo, mesmo quando a vontade é de parar. Então, depois de todo esse treino, quais são os resultados? Essa parte final foca nas evidências que a gente pode ver, nas provas de uma fé que foi exercitada, de uma fé que ficou de fato hipertrofiada. Os resultados de um treino espiritual consistente são bem claros. São os chamados frutos do Espírito. E o ponto-chave aqui é que eles não são metas que a gente alcança na força de vontade. É mais como resultado natural de uma vida conectada com Deus. O amor se torna uma escolha ativa, a alegria aparece mesmo na dificuldade, a paz acalma o coração no meio do caos, a paciência nos ajuda a não ser impulsivo, e por aí vai. Essa citação do John MacArthur traz um conceito crucial: a manutenção. O crescimento espiritual não é um destino final, uma linha de chegada. É um processo contínuo. Chegar à maturidade não significa parar de treinar, significa continuar com um compromisso diário. Depois de ver todo esse plano, de entender cada parte, tudo se resume a um ponto bem simples e poderoso. Todo esse conhecimento e toda essa inspiração precisam virar ação. E todo o grande processo, invariavelmente, começa com um único passo. E assim, a gente termina com uma pergunta que nos tira da teoria e nos joga para a prática. Diante de todo esse plano de treino, a questão que fica não é sobre entender tudo perfeitamente, mas sobre começar. Qual vai ser o primeiro movimento, a primeira pequena decisão para sair do sedentarismo e iniciar essa jornada de fortalecimento da fé?